O Sinop para Elas é um coletivo de homens e mulheres, coletivo de pessoas que quer discutir políticas públicas para a mulher. Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez a esse canal Palavras em Movimento. Por aqui a gente discute diversas coisas, dentre elas as questões que envolvem efetivamente a mulher. Hoje nós teremos um papo com a professora doutora Clariana Martins, da Universidade Federal de Mato Grosso. Oi, Clariana. Oi. Eu não quero falar galera. tudo. Eu vou fazer assim um bate-volta com ela, pode ser? Que aí vocês ficam conhecendo ela rapidinho. Vamos lá? Quem é Clariana Martins? Clariana Martins é uma mulher branca, privilegiada, heterossexual, evangélica, que se percebe numa sociedade machista desde muito pequena e não sabe que o nome da indignação dela se chama feminismo. Olha que legal, desde criança. Desde criança a gente já se depara com as questões de gênero, né? Porque eu não posso, porque meu irmão pode, e eu não sabia dar nome a essas coisas, e eu descobri que tem nome, né? E é feminismo, e ele nos une. Muitas vezes a classe social ou a questão de raça nos separa, mas o gênero nos une. E essas pautas são importantes. Eu gostei da definição dela. Eu sempre tenho falado aqui no canal dessa nossa necessidade de nós mulheres nos conhecermos. Sabe essa questão que Clariana vai falando com muita tranquilidade dela? Eu acho que a gente precisa cada vez mais se conhecer a ponto de chegar a essa consciência de que sou isso, pronto, acabou, né? Eu gostei da definição inicial. Eu sou uma mulher branca privilegiada. E eu, como você já sabe, sou uma mulher negra e quase privilegiada, porque enquanto Clariana está dizendo que ela é branca e privilegiada, nós negros vamos dia após dia rompendo barreiras para alcançar esse lugar. E esse lugar também a gente tem gritado aqui no nosso canal, a gente tem conversado no nosso canal, que é esse lugar que a gente precisa ocupar nesse espaço social que nós fomos chamadas para compor esse espaço social. E eu gosto de dizer sempre que nós fomos chamadas, porque aí fica claro que a gente não está pedindo favor para ninguém. Concorda comigo? Concordo. E não basta apenas ocupar, né, Helenice? Eu acho que esse é um conflito que se estabelece, porque muitas vezes a gente ocupa esse lugar, mas não fala no nome daqueles que não conseguiram ocupar com esse discurso meritocrático. Então, se nós ocupamos esse lugar, é porque tiveram políticas públicas que nos fizeram chegar até aqui. Pronto. Né? Então, somos mulheres e, na verdade, nem na escola iríamos, né? Então, nós fomos à escola porque lutamos. Então, nós existimos porque lutamos. Sobreviver sendo mulher é uma luta diária, e ocupar espaços majoritariamente masculinos é uma luta maior ainda, porque você precisa se impor, mesmo tendo consciência de que você fala, coisa mais natural, mais clara na sociedade, mas que as pessoas ignoram e vê. E que a gente cada vez mais precisa gritar. As pessoas ignoram, porque lá no fundo elas sabem, né? E como é perigoso quando uma mulher ocupa um cargo e não se coloca enquanto mulher nesse cargo, porque ela tem lugar de fala. E quando a gente deixa o nosso lugar de fala para associar com pautas que nos oprimem, a gente está reforçando a opressão. Porque a gente está dizendo, olha, eu sou mulher e não é bem assim. Então, existem muitas mulheres que lutaram para a gente ocupar esse lugar. Com certeza. Então, esse, lógico, não é um mérito meu, mas um mérito de muitas mulheres que me antecederam, a começar pela minha avó já falecida, que tinha um sonho de estudar e não pôde. Mas vamos falar de um movimento que está fazendo muito sucesso, sempre fez muito sucesso. E sucesso eu não estou pensando aqui em coisas que tem que ser aquela coisa grande, aquela coisa que traz uma grande repercussão, mas que faz sucesso especialmente para um grupo aqui em Sinop de mulheres. E vamos falar desse movimento? Vamos. Como surge esse movimento? Então, o Sinop para Elas, ele surge a partir de uma situação muito desagradável com uma aluna nossa na UFMT, na verdade mais de uma aluna, eram 2 alunas. Nós no sindicato demos uma palestra, nós não, né, na verdade a professora Kelly lá de Cuiabá deu uma palestra, que o tema era vamos falar sobre assédio,
E lotou, tinham mais de 200 pessoas assistindo. E a gente muito inocentemente... Isso foi o quê? 2017, 2018? Há uns 3 anos atrás. Por aí. Isso, de uma forma muito inocente. Vamos falar, e não sabíamos como isso ia repercutir. E o que acontece? Essas alunas, que eram minhas alunas na ocasião, disseram, olha, professora, tem um rapaz me assediando, me segue e outras coisas mais. E agora, o que fazer? Então bateu o desespero, mas também tínhamos que encaminhar e não sabíamos como, né? Porque a gente é professora, a gente não é advogado. Sim. E nem policial. Então, o que a gente tem de lei? Buscamos ajuda e vimos que Sinop tinha um grande problema. Porque não tinha uma delegacia da mulher. Elas foram ela já tinha ido na delegacia, porque ela tinha gravado. E lá ela foi revitimizada. Então, nós pedimos ao nosso pró-reitor que fosse junto conosco. Então, foi um grupo. Quando essa aluna coloca a situação dela, nós pedimos para o Diretório Central dos Estudantes se posicionar para ajudá-la e descobrimos que a presidente do Diretório Central também era assediada e outras mulheres. Muitas que não conseguiram ter força para ir à delegacia, porque é muito difícil, é um processo muito doloroso. E elas tiveram coragem, foram, denunciaram. Naquela ocasião não tinha ainda sido aprovada a lei de importunação sexual, então ele acabou sofrendo, né, uma penalidade muito leve, mas nós pautamos a questão. E aí foi muito assustador porque saiu na mídia e a gente ficou desesperado porque a mídia não tratou isso de uma forma que tivesse respeito com ela, né? Divulgou. Aí entramos em pânico e tivemos ajuda também, na época, da OAB, dos policiais que se prontificaram em estar fazendo ronda. Tivemos esse primeiro acolhimento. Formou-se uma força-tarefa em torno dessa situação específica para se resolver. Só que isso não impediu que elas fossem revitimizadas ao prestar a denúncia, de ter que um pró-reitor junto, ou seja, um homem validando a fala de uma mulher. E aquilo, naquela ocasião, incomodou não só a mim, mas as outras professoras também, a professora Dani, a professora Lorena. E aí fundamos um grupo do WhatsApp para a gente poder comunicar. E não tinha um nome para aquele grupo. E o WhatsApp, ele tem um número de caracteres curto e saiu Sinop para elas. E mais pessoas foram entrando no grupo, a gente começou a fazer o debate, foram entrando e hoje são mais de 100 pessoas. Hoje são 100 mulheres que estão dentro do grupo? Ou não, o grupo ele é diversificado? Tem mulheres e homens também. Bacana, porque esse assunto não é só de mulher, né, gente? Sim, e tem muitos homens que são, que já tem outra mentalidade. Eu vejo que homens mais jovens e que são mais seguros, né, sobre a sua masculinidade. Desculpa de falar isso tão sinceramente, mas é que o homem aprende a ser homem num lugar de opressão. E hoje o que eu percebo é muita insegurança dos homens em relação ao feminismo, porque eles acham que a gente quer ser homem, a gente não quer. A gente é muito feliz sendo mulher, mas a gente quer ser mulher sem precisar ser oprimida. O direito de existir, o direito de ter as mesmas oportunidades. Porque nós somos marcadas, né, pelo nosso gênero, assim que a gente nasce, e as nossas oportunidades acabam ficando prejudicadas. Porque desde pequena nós temos atribuições no serviço doméstico, que nos levam ao adoecimento na vida adulta. Então nós adoecemos muito mais cedo e temos que nos cuidar mais cedo, por isso nós somos tão cautelosas com a saúde. E isso já vem desde um trabalho em casa de pequeno que é negligenciado enquanto trabalho. E como isso, né, reflete, nossa, meu Deus, então agora eu vou ter que ajudar a minha companheira? Vai. E é possível você ser homem assim. Isso não significa que você é mulher. A gente só quer direito de chegar aos mesmos lugares, né? Esse lugar de privilégio, porque eu sou privilegiada, eu sou doutora, e muitas mulheres não conseguem chegar onde eu cheguei, por uma série de motivos que nem sei se cabe aqui agora. E é possível sim, por que não? Porque eu não posso ser um homem companheiro, porque eu preciso ser um homem opressor. Então eu vejo que há uma crise de identidade nos homens. Nós, mulheres, estamos muito tranquilas. E de ajudá-la, né, de ser companheiro. E aí a gente tem um movimento muito ruim, né, machista na sociedade. E eu acho que, inclusive, biblicamente falando, é esse tipo de relacionamento que se espera dentro de uma relação de casal.
né? Um relacionamento de cooperativismo, cooperação e não de opressão. É uma pena que muita gente não entende esse A Bíblia diz isso claramente. De cooperativismo, né? E as pessoas, quando você fala, a Bíblia fala claramente, mas muitas pessoas pegam aquilo que é o claramente, faz a seu bel prazer uma interpretação. Uma distorção, sim, claro. Tipo, olha, você é mulher, você que tem que fazer, você que tem que resolver, eu sou o cabeça. Olha, a gente vive em outro tempo. E entenda bem aquilo que o texto diz. Ok, a gente não vai entrar aqui na discussão, uma discussão teológica, uma discussão bíblica, até porque não é o debate de hoje. Mas eu gostaria que você pudesse entender que o que a gente está buscando dizer é: a mulher não está pedindo favor pelo espaço dela. A mulher tem o espaço dela, que ela foi chamada para ocupar. Eu gosto sempre de repetir isso. Nós somos chamadas para ocupar esse espaço. E nós estamos ocupando muito bem. E eu acho que isso tem gerado muita insegurança. Porque nós toda a vida tivemos que provar que nós somos capazes e temos todos os dias. Mesmo sendo eu uma feminista, isso não me livra do machismo, né? Em nenhum tipo de relação. Eu convivo com machismo todos os dias, né? Todos os dias eu preciso levantar e vencer um leão. Porque para eu estar, por exemplo, e você também neste lugar de estar debatendo, a gente teve que dar conta de muitas outras atribuições. Então, para eu chegar aqui, eu e você somos realmente, sem falsa modéstia, fera. Mas eu também não posso deixar de dizer da importância do sindicato, do ANDI Sindicato Nacional. Né? Tiveram algumas pessoas ímpares nesse processo. A gente tem um grupo que se chama GTPSES. Que é o GTPSES? É um grupo que trabalha as questões de opressão, seja gênero, questões étnico-raciais, de diversidade. E eu aprendi muito com mulheres que tinham um embasamento teórico. Não foi algo que a gente planejou exatamente, foi algo que aconteceu, que a vida nos impôs, que também provavelmente já aconteceu com quase todas as mulheres, eu não sei pelo menos os relatos que a gente tem, né? Quem nunca levou uma cantada ridícula? Quem nunca teve uma pessoa que tentou avançar o sinal? Ou, por exemplo, eu já tive no meu caso, anteriormente ao Sinop para Elas, 5 horas da tarde aqui em Sinop, pedalando de calça, um rapaz tirar o pênis para fora e se masturbar na rua e eu ter que sair correndo na contramão desesperada. Naquele momento eu não fiz nada por mim. E a primeira reação minha, eu me lembro perfeitamente, foi olhar para minha roupa. Mas quando mexeram com a minha aluna, eu precisava tomar uma posição. Mas por que você acha que a gente, quando é oprimido, nesse caso, foi uma opressão, né? Porque eu acho que ninguém sente bem quando alguém tira um órgão genital e me mostra, né? Ora, no século XXI, embora a gente tenha as coisas tão visualizadas como a gente tem por aí, mas ainda nos assusta. Por que você tem essa reação de ao ser interpelado por esse sujeito, você olha para sua roupa? Que gesto mais interessante você pensou nele? Não, refleti. Mas antes dele eu quero falar de um gesto importante. A minha avó me educou desde pequena, se você não pegue balinha, sabe aquela conversa? Sei. Que vai introjetando. são extremamente interessantes. Fundamentais. O que aconteceu? Minha avó sempre dizia, se você vê alguém tirar o pênis pra fora, grita, pede socorro, entra na primeira casa, grita, tarado, tarado. E logo que eu vi que o cara foi com a camiseta do serviço, né? E aí a gente precisa pensar, o que deu liberdade pra ele 5 horas da tarde em Sinop, com a camiseta da empresa, tirar o pênis pra fora numa avenida pra mim, né? A certeza da impunidade. Todo mundo circulando. Claro, então. eu estava esperando o grupo de bicicleta, o pessoal do pedal chegar. E aí, a minha primeira reação, é como se eu tivesse ouvido a voz da minha avó. Grita no primeiro lugar e corre na contramão. Eu saí gritando na contramão, tarado, tarado, e ele saiu porque provavelmente ele tentaria me estuprar. Então, só um pouquinho. Mães, avós, seja quem for, é interessante a gente ainda dialogar com os nossos filhos, com as nossas filhas. Repetidas vezes. Essas repetidas instruções
podem, às vezes, salvar a vida dos nossos filhos. Não esqueçam disso. Porque, às vezes, a gente pensa que, por causa do século que nós vivemos, as crianças estão muito informadas. Não está. Mas esses apontamentos que nós fazemos em casa, essas conversas, elas são necessárias às crianças. A proteção das crianças. E dos adultos também. A gente tem Sem que aprender dúvida. como reagir. Porque na hora você não elabora. Você simplesmente vai por impulso. E o que a maioria das mulheres passa? É tão absurdo você... Meu Deus, isso está acontecendo comigo, que a maioria delas trava. E aí vem aquele discurso ridículo de por que você não fez nada? Sabe por que a maioria das pessoas não fazem nada? Porque elas não conseguiram elaborar o absurdo que está acontecendo. Então elas travam. Até ela entender que realmente aquilo está acontecendo, que aquela cantada foi naquele nível, ou que o cara realmente passou a mão nela, ela fala, trava. Isso não é autorização. É muito diferente. Isso é falta de reação, de perplexidade. Mesmo assim, mesmo isso sendo trabalhado comigo, quando ele foi embora e eu gritando na rua, eu olhei para minha roupa tentando achar em mim algo que justificasse a atitude tão bizarra daquela criatura. Mas ao olhar para mim, eu percebi que eu estava de calça e de camiseta, porque eu estava indo pedalar com um grupo de pedal. Moral da história. Isso de certa forma, te deu um conforto? Não, isso me deixou... Estranhamente, isso me deixou indignada, porque eu esperava ver em mim culpa. Então, para tudo, a gente precisa lembrar que isso não pode ser um motivo pra gente parar. Ai, olha minha roupa. Ó, porque eu tô de short, ó, porque... Não, ninguém tem direito de fazer isso com ninguém. Isso é uma coisa séria, isso precisa ser denunciado, isso precisa ser gritado aos 4 ventos. Chega! A gente precisa aprender a respeitar o outro. A gente vive num século em que a gente fala de respeito, mas parece que ainda as pessoas não aprenderam a respeitar o outro. E quando isso acontece com a gente tem a reação que... Porque nós somos mulheres, né? Então a reação que todas as outras têm. Depois de um bom tempo, eu falei, meu Deus, mas por que eu olhei pra mim? Eu tentei achar em mim um motivo pra justificar o que ele fez. Não há motivo em mim. E ainda que eu tivesse com a roupa que fosse... Não há motivo nele, porque ele precisa respeitar o corpo do outro. Ao movimento das mulheres, né? A gente teve muitos casos aí nos transportes públicos de estupro, e a gente tem, viu? No coletivo, vez por outra, a gente recebe mulheres se queixando de viajar à noite e homens passarem a mão com gracinha de tentar trocar a coberta. Então, sempre que vocês forem viajar de ônibus, verifiquem quem é que está do seu lado. Isso é muito importante, seja de noite ou seja de dia. Tá? E fale pra vovó, porque as idosas também são molestadas nos ônibus. Pronto. E muita gente não fala disso, né? Né? E Não elas tem, com não tem vergonha idade. de falar, né? Sim, então muitas idosas são e acabam sofrendo abusos. Então, assim, conversem até mesmo. Às vezes a gente fica esperando dos mais velhos para nós, né? Mas muitas vezes os nossos avós não tiveram a oportunidade de ter essa formação, às vezes nossos pais. Então, dialogue sobre isso com seus avós, ainda mais, né, se a sua avó pega aí um ônibus interestadual, porque já tiveram várias denúncias para o grupo de ter acontecido isso, né? E a gente orientar a como pedir ajuda. Então, inclusive porque os motoristas não têm preparo para lidar com essa situação. Então, nós temos que ter preparo e fazer o diálogo de formiguinha um com o outro. É bem importante. E independente se você conhece a pessoa ou não, percebeu que ela está sendo importunada, tome providência. Busque ajuda, busque informação, fale sobre o assunto, porque às vezes a gente acha que a gente falar é pouco, não é, né? É muito. Então, várias vezes quando eu vou dar palestra sobre isso, a gente explica, olha, você tem direito a isso, existe esse lugar. Então, muitas mulheres veem, olha, se eu soubesse disso antes. Então, às vezes, o simples fato de você falar, você já está ajudando alguém. Então, meta a colher. Isso. A ideia agora não é não meter a colher. Vá lá, meta a colher. Tem um assunto para tratar e você está percebendo que precisa ser tratado? Fale sobre, denuncie e evite muitas coisas que você pode evitar. Gente... Siga o Instagram Sinop para Elas. Vocês precisam conhecer o trabalho maravilhoso desenvolvido por essas mulheres aqui em Sinop. Mas nos siga, a gente tem um trabalho legal.
um trabalho das pessoas que realmente caminham juntos e temos um propósito. Então, quando o foco é tratar de mulher, de política pública para a mulher, estamos todos juntos. Contamos com você também. Então, temos o Facebook do Sinop para Elas e também o Instagram. E o Sinop para Elas só é o que é porque cada um e todas, ao mesmo tempo, fazem esse grupo ter o movimento e ter a representatividade aqui no município. Então, eu também quero agradecer a cada integrante, a cada participante, que são maravilhosos, que estão nos atos, gente que vai para cima mesmo, que a gente pode contar. Nós fizemos um movimento aqui em Sinop. Sim, porque o 8 de março, né, não é um dia de dar flores, gente, o 8 de março existe. Movimento. O 8 de março existe porque a gente precisa lembrar que a gente morre de feminicídio cada vez mais, que a gente ainda não ganha os mesmos salários, que a gente ainda não tem as mesmas condições de trabalho. Então, nada impede de você dar uma flor, mas lembre do espinho, porque é ele que simboliza a nossa causa. Então, é esse o nosso comentário para hoje. Não é à toa que as rosas nos representam, porque elas têm espinhos também. Obrigada por estar aqui no nosso canal. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Luta. Obrigada por empreender juntamente conosco essa luta. Eu acho que a gente pode ter muito mais pessoas envolvidas. Você é nosso convidado. Não esqueça disso. Venha participar conosco, tá? Um abraço e até o nosso Papo de Pretas, o próximo Papo de Pretas. Obrigada.